Se o mundo não terminar no próximo minuto, tudo o que ocorre agora resultará no que chamamos de futuro. O que vai acontecer, vai acontecer. A frase é óbvia e redundante, mas verdadeira. Percebe que essa determinação é o tal do destino? Destino nada mais é do que o futuro, aquilo que acontecerá no próximo instante. É perceptível no senso comum a conceituação do destino como um fato vindouro e inevitável por conta de uma força que determina as nossas escolhas. Seguindo essa linha de raciocínio, não importaria a sua decisão sincera e livre, ela sempre vai obedecer ao que já foi determinado pelo destino. Mas pense, se alguém pudesse prever o seu futuro, isso não significaria que essa pessoa determinou as suas ações. Se você soubesse qual escolha eu farei, você não a estaria fazendo por mim, apenas conheceria o resultado de antemão. É como rever um filme. Você sabe o que o personagem fará, mas quem escolhe e age é ele. Foi por uma decisão dele de agir ou não agir que o fato seguinte se desenrolou. Quanto ao livre-arbítrio, entende-se como a capacidade ou o dom de se fazer o que se quiser. Mas é fácil perceber que isso não é tão simples quanto parece. Será que é possível fazer o que se deseja, mesmo acorrentado de todas as maneiras possíveis? É possível decidir quando se está impossibilitado de tudo? Entretanto, a analogia do filme pode não ter uma conclusão fácil. Se o filme já está gravado no rolo da realidade, o ator pode ter apenas a ilusão de agência enquanto as cenas se desenrolam. Aqui entra o conflito entre o nosso mapa mental e o território dos fatos. A semântica geral nos ensina que as palavras que usamos para descrever a liberdade podem ser o próprio limite da nossa compreensão. Quando dizemos "eu escolhi", estamos descrevendo um processo biológico ou um evento metafísico. A ciência moderna sugere que, milissegundos antes de você tomar uma decisão consciente, seu cérebro já disparou os sinais elétricos para executá-la. Isso significa que somos apenas observadores de uma peça escrita por leis da física que ainda não compreendemos totalmente? Se cada pensamento seu é o resultado de uma cadeia infinita de causas e efeitos, desde o café que você tomou de manhã até o posicionamento dos átomos no início do universo, onde exatamente sobra espaço para o você que decide? Estamos navegando em um oceano de variáveis, acreditando que estamos no comando do leme, quando talvez sejamos apenas parte da própria correnteza. A questão provocativa é a seguinte: se as escolhas já estão determinadas na estrutura temporal, a liberdade é uma propriedade real ou apenas uma percepção subjetiva? Em que medida o senso comum projeta certeza sobre um conceito ainda mal definido? O senso comum adota a ideia de uma liberdade total, mas a verdade é que raramente tomamos decisões no vácuo. Estamos cercados por filtros que moldam cada desejo que brota em nossa mente. O primeiro desses filtros é a sua biologia. Você não escolheu seu código genético, nem a estrutura do seu sistema nervoso, nem a forma como seus neurotransmissores respondem ao estresse. Suas inclinações, seus medos instintivos e até seus talentos naturais são cartas que lhe foram entregues no início da partida. Como podemos falar em liberdade plena se o próprio instrumento que usamos para escolher, o cérebro, veio com configurações de fábrica que não controlamos? O segundo filtro, talvez o mais insidioso, é a linguagem. A língua que você fala não é apenas um meio de comunicação. Ela é a moldura do seu pensamento. Se a sua língua não possui conceitos para certas nuances de sentimento ou lógica, a sua capacidade de operar nessas áreas fica severamente limitada. Nós pensamos em palavras, e as palavras que temos à disposição definem as fronteiras do que conseguimos imaginar como possível. Por fim, há o filtro cultural e social. Você é um mosaico de todas as ideias, preconceitos e valores que absorveu desde a infância. A maior parte do que você chama de minha opinião é, na realidade, um eco de vozes externas que você internalizou ao longo dos anos. Essas são as grades invisíveis da percepção. Agimos dentro de um campo de jogo cujos limites foram estabelecidos pela biologia, pela língua e pela sociedade. Há condições da sua própria história que são inescapáveis. Você não pode desfazer o que já foi feito.
O presente é o palco obrigatório sobre o qual você deverá agir ou não agir, queira você ou não. A verdadeira questão não é se somos livres, mas o quanto dessas escolhas são realmente nossas, e o quanto são apenas o resultado automático desse sistema complexo. Um dos maiores erros do pensamento humano é confundir um modelo da realidade com a própria realidade. Tratamos a ciência, a religião ou a lógica não como ferramentas de navegação, mas como se fossem o próprio solo que pisamos. Quando dizemos que o destino e o livre-arbítrio são opostos, estamos apenas criando um modelo mental para tentar simplificar algo vasto demais para nossa compreensão imediata. O conflito entre esses dois conceitos só existe porque tentamos usar definições rígidas para descrever processos fluidos. É como olhar para um guia de viagem e reclamar que ele não tem o cheiro das flores do lugar. Nossas teorias são representações limitadas. O destino oferece o cenário, as condições iniciais e as leis físicas. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de agir como agentes conscientes dentro dessas condições. Um não exclui o outro, eles se complementam. Para entender por que confundimos o mapa com o território, precisamos olhar para como nossas palavras funcionam. Quando rotulamos algo como destino, muitas vezes congelamos o fluxo da vida em uma imagem estática, como se o futuro fosse uma fotografia já revelada. Mas a realidade não é a foto, é a própria tempestade em movimento. O termo livre-arbítrio é outro rótulo que tentamos colar sobre um processo biológico e consciente que mal começamos a mapear. Ao insistirmos nessas categorias binárias, ou é destino ou é escolha, ignoramos que habitamos múltiplos níveis de abstração simultaneamente. No nível subatômico, há incerteza. No nível biológico, há impulsos. No nível psicológico, há a narrativa do eu. A sabedoria está em ganhar consciência de qual mapa estamos usando para navegar em cada momento. Se você mudar a escala do seu mapa, a paisagem da sua liberdade também muda. O território da realidade é vasto o suficiente para conter tanto a lei física quanto o ímpeto da escolha, sem que um precise aniquilar o outro. O problema nunca foi a realidade, foi a insuficiência da nossa linguagem para abarcá-la por inteiro. Se somos condicionados pela biologia, pela linguagem, pela cultura, nos resta ao menos a capacidade de observar esses condicionamentos. No exato instante em que você percebe que está reagindo de forma automática a um estímulo, seja uma raiva súbita ou um desejo de consumo, você cria 1 milímetro de distância entre o impulso e a ação. Esse pequeno espaço, essa fração de segundo de lucidez, é onde o livre-arbítrio realmente habita. A liberdade não é o poder de fazer qualquer coisa, mas a clareza de entender por que fazemos o que fazemos. Ao questionar a origem das suas certezas e ao reconhecer que seus modelos mentais são apenas aproximações da verdade, você começa a retomar as rédeas da sua própria narrativa. Mesmo após tudo que examinamos até aqui, ainda parece restar uma possibilidade rebelde, a de uma liberdade genuína. Uma liberdade que não se limita a reagir a causas anteriores, mas que poderia, em tese, contrariá-las. Imagine, você toma conhecimento de uma previsão precisa sobre uma escolha que fará. Ainda assim, e justamente por saber disso, ciente de todos os condicionamentos e circunstâncias, decide agir de modo oposto. Não por acaso, não por erro, mas deliberadamente, como um ato de negação. Se isso for possível, então qualquer previsão absoluta do futuro se torna instável, pois o simples ato de conhecê-la introduz a chance da sua própria negação. E nesse caso, conceitos como determinismo estrito, previsibilidade total e até mesmo certas formas de viagem no tempo começam a colapsar sobre o seu próprio peso lógico. Mas será essa liberdade autêntica ou apenas mais uma ilusão sofisticada? Esse é o Metadúbio. Não estamos aqui para lhe oferecer um novo conjunto de certezas, mas para ajudar você a depurar as lentes através das quais interpreta a realidade. Este não é um canal de divulgação científica no sentido tradicional. É um espaço de investigação crítica. Sinta-se à vontade para comentar e sugerir novos temas. Explore o invisível, questione o óbvio, habite a dúvida.